meus amados e minhas amadas do Senhor Deus bondoso. Eu quero falar hoje especialmente com os gays, aqueles que se converteram e também com os que não se converteram ainda. Digo ainda porque eu tenho expectativa, esperanças que muitos e muitos gays façam como eu e como tantos outros. Venham para o Evangelho do Senhor. Não estou convidando vocês para virarem crentes. Eu costumo dizer que eu sou cristão. Cristão é seguidor de Cristo. Quero falar com os meus amados irmãos em Cristo gays e com os demais gays. Primeiro, eu os amo. Eu os respeito. Eu não faço parte e jamais farei parte daqueles que deixaram a prática. Eu deixei a prática há 12 anos. E deixando a prática e abraçando o Evangelho, as Escrituras Sagradas, agora eu vou apedrejar os que decidiram continuar na prática. Não, eu nunca vou dar lugar ao diabo a esse ponto de criticar, apedrejar, desprezar os que continuam. O seu namorado, o rapaz, a menina, a sua namorada, inclusive eu tenho amigos. E eu os amo muito e somos muito amigos. Costumo dizer que desses amigos eu não tenho medo. Tenho medo de muitos daqueles que... Aleluia, glória a Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou santo, sou santa. Em mim não há pecado. Eu sou puro aos olhos do Pai. Tenho medo. Eu sei o que eu já sofri nas mãos desses crentes canalhas. Nunca conhecer o amor daquele que ama o pecador. E foi me amando e estando eu no pecado que ele me resgatou, que ele me chamou, que ele me acolheu. Eu estava namorando. Eu conto isso aí nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, assista, por favor. É longo, 49 minutos, mas vale a pena. É uma linda história. Riso, choro, medo, vergonha, humilhação, tem de tudo aí. Enfim, o que é que eu quero falar com vocês? Será que eu tenho moral para dar conselho para os meus amigos gays que estão aí nas igrejas para que não se casem? Antigamente, os velhos como eu eram muito respeitados, eram procurados pelos jovens, pelos mais novos, em busca de conselhos. Sim, a sociedade de outrora olhava nos velhos como pessoas experientes, sábias, capacitadas para lhes dar conselho, lhes ensinar, lhes passar suas experiências e assim eles não errarem o caminho e saberem tomar as decisões corretas. Eu me sinto com moral, não só pela idade, pelas experiências com mulheres e por aquilo que eu vi, amigos meus que tomaram a decisão de se casar. Eu vou lhes relatar 2 histórias de 2 amigos íntimos, lá na cidade de São José dos Campos. Claro, vou omitir nomes,
Não vou entrar muito em detalhes, que eu não quero constrangê-los, até porque um deles não está mais entre nós. Não está entre nós porque desistiu de lutar. Desistiu de lutar. Não só o gay convertido. Qualquer cristão nunca pode parar de lutar. No último vídeo sobre Andressa Urach, eu relatei, eu falei um pouco sobre o nosso adversário. Os alertas das Escrituras sobre o perigo de deixar de lutar. Perigo de deixar de vigiar. Aquele que está vigiando, automaticamente está lutando. A nossa luta, como Efésios capítulo 6, não é contra a carne e o sangue, mas contra demônios, que não vão desistir, nunca. E esse amigo gay que se enforcou, desistiu de lutar. O fardo sobre ele estava tão pesado, pois além de gay, ele sentia atração por meninos menores de 12 anos. Pedófilo. E ele, claro, lutava contra isso. Eu era um dos pouquíssimos amigos dele. Talvez ele relatasse isso apenas para mais um, que eu me lembre. Portanto, apenas 2 que sabiam de sua luta para combater essa maldição que se abateu sobre ele. Um dos seres humanos mais maravilhosos que eu já conheci, mais misericordiosos, que saía às ruas atrás de mendigos, bêbados, drogados. Eu cheguei a vê-lo cuidando, dando banho em senhores, em homens idosos, imundos, sujos, que ele pegava nas ruas de madrugada e levava até a pequena casa de recuperação que ele tentou fundar para cuidar de viciados, de drogados, de bêbados, todo tipo de pessoas que viviam nas ruas. Eu vi esse amigo banhando. Ele amava aqueles que eram totalmente excluídos da família, da sociedade, enfim. Mas a luta dele, o desejo dele por menores de idade, o venceu. As nossas lutas são vencidas no poder de Cristo Jesus. E isso exige fé, esforço, jejum, oração, meditação na palavra, confiança, se achegar a Ele dia após dia e dobrar os joelhos e ficar num cantinho falando com Ele meia hora, 40 minutos, 1 hora, exige fé, exige confiança, porque você está falando ali sozinho. Você tem que crer que os ouvidos dele estão abertos e os olhos dele estão te contemplando, ainda que você não veja respostas. E a fé dele foi minguando, porque ele queria deixar de sentir o que ele sentia. E foi aí que ele cometeu o maior erro da vida dele: se casou. Assim, ele não tinha trejeitos não, viu? Ele não era afeminado não, viu? Ele era másculo. Não havia nada nele que pudesse parecer que ele era gay. Não tinha trejeitos como eu, não tinha voz macia como eu, não. Nem era de muita brincadeira, ele era um homem sério.
muito complicado. Poucas pessoas suportam alguém depressivo e ainda era gago, uma baixa estima diabólica. Ele se odiava. Eu também cheguei a ter nojo de mim, também cheguei a me odiar, mas não no grau dele. Porque eu sempre procurei crer no amor de Deus. Eu aprendi com meu pai, desde que eu era pequenininho, que Jesus era bom. Que Deus era bom, independente de circunstâncias. Eu fui ensinado bem pelo meu pai querido, que já está com o Senhor. Mas ele se fechou. Ele se fechava, ele não dava abertura. Muitas vezes chegava na minha casa com semblante descaído. Eu abria a porta e ele entrava e ele não falava. Ele sentava numa cadeira e ficava assim, cabeça baixa, horas e horas. Eu fazia alguma coisa para ele comer, tentava alegrá-lo, contar alguma história. Eu fracassava. Eu não conseguia ajudá-lo. Saía de casa e ia atrás de cocaína, maconha. Casou-se. Teve um filho, separação, claro, inevitável, durou pouco tempo seu casamento. Seu filho hoje deve estar aí com uns 30 anos, aproximadamente. Uma esposa que o amava, sofrendo, a ausência dele, não conseguiu ajudá-lo. Um dia, alguém o achou, pendurou uma corda aí, desistiu. E o outro relato que eu tenho a lhes contar, também de um outro amigo íntimo. Quero lhes dizer que quando eu digo amigos íntimos, não eram amigos apenas de visita. Nós dividimos a mesma casa. Nós moramos por longos meses juntos. Sabíamos tudo da vida um do outro. Esse outro amigo, também másculo, sem trejeitos, e queria constituir família. E conheceu uma moça lá na igreja, muito bonita, ficaram noivos. Eu fiz a cerimônia de noivado deles. Estou usando esse fato como testemunho, porque é muito forte. Sei que tem muitos gays nas igrejas pressionados para que se casem. E esse é um dos motivos que me faz sentar aqui e relatar esses fatos. Intenção minha, o Senhor Deus conhece, a Ele eu presto contas. Não é fofoca da vida dessas duas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Eu nunca vou esquecer o dia do casamento dele. Eu chorei, 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 chorei o dia todo. Eu não fui na cerimônia na igreja. Eu não tinha condições emocionais. Eu entrei em depressão aquele dia. E por que eu chorei tanto? De inveja, de inveja. Eu dizia para mim mesmo, ele virou macho, ele virou homem, ele agora é hétero, ele se apaixonou por essa moça, vai constituir família, vai ter uma esposa que o ame, que cuide dele, vão ser felizes para sempre. Ele foi liberto, e eu não. Por quê? Por quê? Por que que ele pode? Por que que eu não? Como eu chorei naquele dia, eu me revoltei contra Deus, que acreditei que se ele estava casando, porque ele verdadeiramente estava apaixonado por aquela linda mulher, aquela linda moça.
E eu continuava com a minha luta. Eu continuava sentindo atração por pessoas do mesmo sexo. Eu continuava me sentindo gay. A libertação não chegou para mim, chegou para ele. Me sentia inferior. Aonde eu errei? O que mais tenho que fazer? Quanto mais eu tenho que jejuar? Me perdoe. Vocês sabem que eu sou chorão, né? Ficamos sem nos ver durante longos anos. Teve filhos. E mais de 20 anos depois nós nos reencontramos. Ele estava próspero, parou um carrão lá em frente à minha casa. Aparentemente estava super feliz. Filhos já adultos. Só que depois de uns 2 anos que nós nos reencontramos, a partir dali nós ficamos mais em contato. Um dia ele chegou em casa aos prantos. Acabou o casamento que durou 25 anos. Em grande desespero, chorando muito. A esposa pegou o celular dele e descobriu tudo, os seus casos, os seus relacionamentos com outros homens, com outros rapazes. Foi aí que ele confessou: o casamento todo foi uma farsa. Nunca foi feliz, nunca sentiu atração pela mulher dele. Aquela bela mulher não foi capaz de atraí-lo. Voltei lá 25 anos atrás, quando eu estava morrendo de inveja daquele servo de Deus, que virou macho, que virou homem, que aprendeu a gostar de mulher, que foi liberto. Nunca se libertou, nunca gostou de mulher. Casou. Seus filhos lendo mensagens, talvez vendo fotos, imagens de um pai que era gay. Uma tragédia. Uma tragédia. Mas então, Jairo, estes testemunhos poderosos que vemos aí nas redes sociais, na plataforma do YouTube, ex-gay, com família, com esposa, pastor, aleluia, glória a Deus. Sou macho, sou hétero. Não vou duvidar. Não, eu não posso duvidar deles. Ele sabe, estou relatando para vocês 2 fatos reais que eu assisti, que eu vi, que eu participei. 2. Não vou me envolver, não vou desacreditar desses outros que dão testemunho para isso. Sei que esse outro que eu acabei de lhes falar agora, cujo casamento desmoronou após 25 anos de farsa, de mentira, ele também testemunhava em várias igrejas enquanto profetizava, entregava uma revelação, e as igrejas recebiam, aleluia, choravam, colocava até faixas. Fulano, o irmão, vai estar aqui, o profeta, liberto do homossexualismo, casado, e lá vinha ele com a esposa e com os filhos. Em muitas igrejas de São José dos Campos da região, ele testemunhou. Eu quase cometi o mesmo erro desses 2 queridos amigos. Quase me casei. Uma moça muito linda, meiga,
sincera, honesta, íntegra, bonita, que amava o Senhor de todo o coração, da mesma igreja que eu comecei a frequentar quando me converti, a primeira vez no ano de 1985. Eu estava com a vida meio que destruída. Esta moça maravilhosa, pai e mãe maravilhosos, muitos irmãos, família grande como a minha, tenho 11 irmãos, e ela se apaixonou por mim. E eu, achando que como já tinha me convertido, houve lá uma mágica, já estou liberto, agora eu tenho que provar para todo mundo que eu posso namorar uma mulher, não vou mais sentir nada por pessoa do mesmo sexo, agora eu estou numa igreja, estão todos de olho em mim, eu tenho que mostrar que eu sou igual aos outros rapazes da igreja, verdadeiramente fui liberto, agora eu quero namorar, noivar, casar, constituir família. E tentei. Foram se passando os meses, e como já disse aqui no outro vídeo, cada vez que eu a beijava, aquela moça linda, que muitos homens, muitos rapazes gostariam certamente de estar no meu lugar, mas quando eu encostava a minha boca nos lábios dela, era como se eu estivesse encostando a minha boca aqui. Não sentia nada, não tinha reação alguma, e o amor dela foi aumentando, enquanto o meu, nunca existiu amor. Não adiantava abraçá-la, não adiantava apertá-la, não adiantava fazer carinho. Quanto mais carinho ela me fazia, se ela estiver assistindo, me perdoe, eu preciso falar, mas eu amo você, eu sempre te admirei. Quanto mais carinho me fazia, mais eu queria sair. Eu queria correr dela, correr dos seus braços. Mas eu queria provar para todo mundo que agora eu era de Jesus. Agora eu era homem. Namorávamos a sério. Eu almoçava com a sua família, a mãe dela se apegou a mim e eu também, os irmãos dela. Amigos meus, todos confiando que ali estava um novo homem. Ela e minha mãe se tornaram grandes amigas. Estava tudo caminhando para um desfecho no altar na igreja. E eu, em tormentos, saímos do culto, deixava ela na casa dela, na casa dos seus pais, e quando eu voltava até a minha casa, eu procurava os lugares escuros, porque eu ia chorando pelo caminho. Que culpa eu tinha? Não sentia absolutamente nada por aquela moça. Ao mesmo tempo eu tinha uma dificuldade. Como que eu vou romper? Como que eu vou terminar esse namoro? Ela demonstra que me ama tanto. Mas eu não posso enganá-la, eu não posso continuar me enganando. Como que eu vou ser esposo dela se eu não vou conseguir ser o homem que toda mulher quer, que toda mulher merece, toda mulher sonha? Como será a lua de mel? Como que eu vou ter relações sexuais com ela? Como? Eu não tinha vontade. O tempo foi passando, os meses foram passando, até que eu decidi, com muita dificuldade, me abrir com ela, contar tudo. Então eu coloquei toda a minha coragem para fora.
Então lhe expliquei tudo. Eu não estava aguentando mais. Eu não podia. Eu não tinha direito. Eu não ia fazê-lo feliz. Eu tinha que falar a verdade. Eu tinha que ser sincero e honesto como ela era comigo. Eu abri a boca e falei tudo. Eu não te amo. Eu não posso te amar. Eu não vou te amar. Eu não posso me casar com você. Nós temos que terminar tudo. E ela, em desespero, quis saber, mas quais são os motivos? Aonde que eu errei? Aonde eu estou errando? Não, você não errou, você não está errando. O erro está em mim. Eu não gosto de mulher. Eu não gosto de mulher. Eu não sinto nada por você e nem por nenhuma outra. O problema está aqui. O problema está aqui. O problema está em mim. Foi muito difícil. Nos abraçamos e choramos. E choramos. E choramos muito. Eu chorei por mim, eu chorei por ela, eu chorei de vergonha de mim. Mas eu não cometi aquilo que seria o maior erro da minha vida. Iria fazê-la infeliz por respeito à mãe dela, ao pai dela, aos irmãos dela, às irmãs dela, por respeito à família dela, por respeito principalmente a ela. Ela veria de encontrar um outro homem de Deus, um moço de Deus, como de fato ela encontrou. Está casada, até onde eu sei está bem casada. Glória a Deus. O tempo cura tudo, mas eu não cometi esse erro estúpido. Por isso estou pedindo para vocês, estou aconselhando vocês, se não sentem nada pelo sexo oposto, não se casem, não cometam essa loucura. Eu fui corajoso, enfrentando conversinhas, né? Mas o que aconteceu, né? As pessoas desconfiadas, será que ele ainda é gay? Não importa. Mas eu fui correto, eu fui honesto, eu refleti, eu pensei, eu analisei. Não vou usar essa moça para ver se eu viro homem. Não vou colocar essa moça numa situação que depois vai ficar tudo muito mais difícil de ser solucionado. O trauma de um casamento desfeito, especialmente quando há filhos. Eu não tinha o direito de expor aquela moça maravilhosa a uma situação que ia ficar ruim para todo mundo. Eu ia fazê-la sofrer, sua família sofrer, até a minha família. Ia causar uma desgraça, traumas, filhos. Não, por amor a ela. Foi por amor a ela, em respeito a ela, a sua dignidade. Assim, eu evitei uma tragédia maior lá na frente. É isso, meus amigos e minhas amigas gays e lésbicas. Vamos refletir, vamos pensar, vamos analisar e vamos, debaixo de oração, buscar o dom que o Senhor tem para nós.
Muitas vezes o Senhor nos chamou para ficarmos sozinhos, só nós e Ele. Olha que privilégio, nós e Ele. Uma relação individual, uma relação íntima, mas com Ele. Apóstolo Paulo não viveu assim? O querido apóstolo Paulo não viveu assim? Então, eu não sei se é o caso, meu amigo gay, homem, minha amiga lésbica, eu os aconselho a casar. Se você que se converteu a Cristo olha no sexo oposto e sente atração, você sente vontade de namorar aquela moça, você acha ela linda, atraente, e você tem certeza, convicção de que você vai ser marido dela, macho dela, esposo dela, vai satisfazê-la. Você vai se casar, vão se unir, vão ser uma só carne. Não brinque com casamento. Não se dobre diante de pressões. Não tente provar para você e nem queira provar para os outros que você agora é macho, é másculo, é hétero, foi liberto. Porque eu não casei, não vou casar. Eu me sinto liberto. Eu tenho o Espírito de Deus. O meu corpo é do Senhor. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo e deixa de praticar aquilo que as Escrituras diz para não praticar mais, seja que tipo de prática, o viciado em álcool, drogas, o que roubavam, o que adulterava, lembra Jesus falando para a mulher adúltera, vai e não peques mais. Qualquer tipo de delito, de pecado que as Escrituras dizem claramente, não pratique mais. Aí é o negue-se a si mesmo, é a renúncia. E agora sou nova criatura. Aí o gay que não pratica mais é obrigado a casar, por quê? Unicamente para ter orgasmo, unicamente para satisfazer os seus desejos sexuais. Até nisso vai fracassar, porque ele gostava era com pessoas do mesmo sexo, e agora vai tentar para destruir a vida da esposa, e se vier filhos, e geralmente vem, como é que fica? Então só se case se você sentir atração. O que Paulo diz sobre isso? Será que Paulo era criticado por ser solteiro, por não ter mulher? Será que Paulo sofreu pressão da igreja? Será que Paulo sofreu bullying? Será que desconfiava que Paulo era gay? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Realmente, eu gostaria que todos vocês fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, outro aquele. Aos solteiros, ele não está falando aqui se é solteiro gay, solteiro hétero, ou solteira lésbica, ou solteira hétero. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu estou. 7, versículo 17, cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Paulo tinha moral, Paulo tinha experiência,
Paulo deve ser respeitado naquilo que ele ensina. Aí você se converte, deixou lá as suas práticas homossexuais, o rapaz, a menina, não, agora eu quero Jesus, e chega na igreja, tem que casar, eita! Casa se você sentir atração pela pessoa, para não acontecer a tragédia que houve com esses dois amigos meus. No versículo 25, Paulo ainda diz: para os solteiros eu não tenho nenhum mandamento do Senhor. Portanto, o Senhor não se envolve com essas coisas, tá bom, seus profetinhas, que ficam arrumando casamento aí? Cuidado, está aqui a prova, que Deus não se envolve com isso, para os solteiros. Eu sei as dores que causam essas profetinhas, esses profetinhos, que ficam unindo casais quando o Senhor não mandou falar nada. Vão prestar contas a Deus. Cuidado. Não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que pela misericórdia do Senhor merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, isso há 2000 anos atrás, eu penso que é melhor para o homem ficar como ele está, sem mulher. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Simples assim. Repetindo, você é solteiro, não procure esposa. Que Paulo não está falando se é com hétero ou com gay convertido, ele está falando aqui com aqueles que estão na igreja e estão sem mulher, estão sem esposa. Mas se você sente atração, nada te impede de casar. E o solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. O que eu mais peço para o Senhor, a minha oração, todos os dias, me ajuda a te agradar. O que eu mais peço, isso aqui se cumpre em minha vida. Eu não estou conseguindo, não. Não estou conseguindo agradá-lo, não. Ainda falta muito joelho, muita oração, não é não? Muito esforço, muita renúncia, muito negue-se a si mesmo, não é não? Mas eu estou na luta. Não caia na armadilha, meu amigo, minha amiga, de ficar preocupado com o que estão falando de você. Eita, eu preciso arrumar um esposo, todo mundo olha em mim, o que deve estar pensando de mim? Você que tem trejeitos, ou então você que está no armário aí, machão aí, mas não gosta de mulher, não vá ficar com essa preocupação, porque ela é demoníaca. Você vai se destruir e destruir a vida de outras pessoas inocentes. Tire da sua cabeça as preocupações. Eu sofri muito isso, mas eu resisti. Eu teria destruído a minha vida, teria destruído a vida de uma mulher e de filhos, se eu tivesse me casado. Lembre-se que eu acabei de ler, Deus chamou alguns para ficar na condição que está. Deus deu dons para alguns e para outros. O meu chamado não era para ter esposa. O que eu devo fazer então? Se enche do Espírito de Deus. Faça uma aliança com o Senhor, namore o Senhor, case-se com o Senhor, ame o Senhor mais do que tudo. É isso que eu estou fazendo. Se enche do Espírito dele para você resistir às tentações da carne. Não se importem se fale que você está endemoniado, que você não se casou, que você deve ter uma vida dupla aí. Não, dê satisfação para o Senhor. Veja que o Senhor é que vai julgar, inclusive julgar aqueles que nos julgam. Tenha consciência tranquila com o Senhor, tenha paz do Senhor.
Trabalhe para o Senhor, faça igual eu, abre um canal aí, as igrejas te rejeitam, os pastores te rejeitam, ninguém acredita que você pode falar de Jesus. Eu já passei por isso, viu? Já passei, eu sei o que é ser rejeitado por uma igreja, por pastores, por obreiros, porque ainda é muito gay, ainda tem muitos trejeitos, é muito afeminado. Aí Deus me deu esse canal. Aqui eu tenho liberdade para falar de Jesus, do meu jeito, sem preocupações. Eu costumo dizer que o meu púlpito está aqui. Eu estou muito feliz, e feliz inclusive com as visualizações. Um abraço já para você, já estou encerrando, mas já estou te dando um abraço, te agradecendo, porque você me assiste, porque você acredita que eu sou homem de Deus. É ao Senhor que nós devemos dar satisfação. Vivendo uma vida santa para o Senhor, procurando dar um bom testemunho, nos enchendo do Espírito de Deus, nós vamos ser vitoriosos. Nós não precisamos provar nada para ninguém, precisamos provar para o Senhor, dia após dia, que nós o amamos, que nós o desejamos. E sendo solteiro, como Paulo diz aqui, cuidamos das coisas de Deus, em como agradar a Deus. Isso não é lindo? É isso. Então, vamos refletir sobre isso, tá bom? Eu só quis ajudá-los, vê-los felizes, vê-los em paz. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. E em oração, busque o dom que Ele te deu. Se é de ficar, se é de ser solteiro, assim como eu, assim como Paulo, nosso irmão Paulo, louvemos a Deus e vamos viver só para Ele. Isso é um privilégio. Amo vocês.